Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Eu sou Luiz Simardi, professor de Direito Processual Civil. E estou aqui hoje para conversar com você a respeito dos aspectos mais importantes ligados à teoria geral da prova. A gente vai conversar, então, sobre alguns temas importantíssimos da teoria geral da prova. E eu quero fazer também algumas observações a respeito da audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque é na audiência de instrução e julgamento onde é produzida a prova oral. Tá bom? Mas começando pelo tema provas. O que é prova? Prova é demonstração dos fatos, certo? Prova é demonstração dos fatos. A disciplina da prova aparece no nosso atual código a partir do artigo 369. E prova é demonstração dos fatos. Agora eu te pergunto, todos os fatos justificam que se perca tempo, dinheiro na produção de provas a respeito deles? Todos os fatos justificam que tenham de ser provados, que se perca tempo, dinheiro na produção de provas a respeito da existência deles? Claro que não. Determinados fatos podem se mostrar impertinentes, irrelevantes e incontroversos e não justifica que se perca tempo, dinheiro produzindo provas a respeito deles. Então, quais fatos devem ser objeto de prova? São objetos de prova os fatos que sejam ao mesmo tempo relevantes, pertinentes e controvertidos. Os fatos que dependem de prova são os fatos relevantes, pertinentes e controvertidos. O que são os fatos relevantes? São aqueles fatos que possam influenciar o resultado da demanda. O que são os fatos pertinentes? Fatos relacionados à causa. E quais são os fatos controvertidos? São os fatos afirmados por uma parte e negados pela outra. Ora, quando a gente estuda na faculdade, nós estudamos o tema contestação, a gente estuda também um princípio ligado à contestação, que é o princípio da impugnação especificada. Lembra disso? O que é o princípio da impugnação especificada? Todos os fatos que são afirmados pelo autor na sua inicial e o réu queira rebater, ele deve fazê-lo de forma expressa. Aquilo que for afirmado pelo autor e o réu queira negar, ele deve fazê-lo expressamente na sua contestação. O fato que for afirmado pelo autor na inicial e não for rebatido pelo réu na contestação, presume-se verdadeiro. Então, gera a falta de resposta do réu a respeito daquele fato, gera a sua incontrovérsia, o que faz com que, em princípio, ele não dependa de provas. Então lembre bem disso, a prova incide sobre fatos que sejam relevantes, pertinentes e controvertidos. Bom, mas pode haver a necessidade de se produzir provas sobre o direito? Ora, prova, pela própria definição, é demonstração de fatos. Mas, excepcionalmente, é bom também a gente lembrar da exceção, excepcionalmente, o juiz pode determinar que se produza a prova sobre o direito, sobre a existência, sobre o teor do direito. Isso a gente encontra no nosso código no artigo 376. O que diz o artigo 376? A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim determinar o juiz. Então pode haver a necessidade de se produzir provas sobre o direito. Mas, claro, como regra, prova é demonstração dos fatos. Bom, já a gente vai conversar com calma sobre o ônus da prova e a distribuição dele. Mas antes disso, como uma introdução, quem requer a produção de prova? Ora, quem requer a produção de prova são as partes que trazem as suas alegações e têm todo o interesse em provar a veracidade delas, certo? Então, as partes que requerem a produção de provas para demonstrar a veracidade daquilo que alegam. Mas a gente não pode se esquecer que também o juiz, ele tem poder instrutório e dentro do seu poder instrutório está o poder de determinar, ainda que de ofício, a produção de provas. Então, embora em princípio as provas sejam requeridas pelas partes, o juiz também pode, de ofício,
determinar a produção de provas. Pode? Pode. Por quê? Vejam, o juiz, ele tem o dever de julgar. O juiz, ele tem o dever, ao final do processo, de proferir a sentença. O juiz não pode chegar no final do processo e dizer, olha, a prova não está consistente, eu estou em dúvida, e como eu estou em dúvida e eu não gosto de cometer equívocos, eu não vou proferir sentença. O juiz pode fazer isso? Claro que não. Como o juiz tem o dever de julgar, ele pode, então, buscar elementos para formar a sua convicção. E ele vai buscar esses elementos, então, determinando de ofício a produção de provas. Tá certo? Então o juiz também tem esses poderes. Você encontra essa previsão no artigo 370 do Código, que fala então da possibilidade do juiz determinar a produção de provas de ofício. Quando se fala em produção de provas de ofício, muitas vezes vem aquela discussão: será que com isso o juiz não está perdendo a sua imparcialidade? Essa pergunta tem merecido da doutrina majoritária duas respostas ou dois argumentos para esclarecê-la. Primeiro, quando o juiz determina a produção de uma prova, ele não está buscando beneficiar ou prejudicar quem quer que seja. O juiz estará tentando chegar mais próximo da verdade para bem formar a sua convicção e, com isso, conseguir proferir uma decisão mais justa. Então, o juiz não está preocupado em beneficiar ninguém, ele está tentando chegar mais perto da verdade. Depois, quando o juiz determina de ofício a produção de uma prova, ele não sabe ainda qual será o resultado dessa prova. Por exemplo, ele determina que, de ofício, seja ouvida uma testemunha. Vejam, ele não sabe quem será beneficiado necessariamente com esse depoimento. Vai depender do que a testemunha vai dizer. Se o juiz determina de ofício a produção de uma prova pericial, ele não sabe ainda quem vai ser beneficiado com essa prova. Vai depender do resultado do laudo. Então, por conta disso, também se diz que o juiz não está perdendo a sua imparcialidade porque ele não sabe quem será beneficiado ou prejudicado com a prova que ele determinou fosse produzida de ofício. É verdade também, quando a gente fala em poder instrutório do juiz e na possibilidade dele determinar a produção de provas de ofício, é verdade também que o juiz pode julgar ao final, levando em conta a distribuição do ônus da prova. Como assim? O juiz, ao final, se determinado fato que competia ao autor provar não é provado, o juiz poderá julgar improcedente o pedido por força da regra da distribuição do ônus da prova. Ou seja, quem tinha que provar não provou, então eu vou julgar contra ele. Isso de fato pode acontecer. Isso é absolutamente normal. Mas o ideal é que não seja assim. O ideal é que o juiz tenha elementos para proferir uma decisão que leve em conta a verdade dos fatos. E não que simplesmente o juiz julgue com base na distribuição do ônus. Você tinha que provar, não provou, eu vou julgar contra você. Claro, isso pode acontecer, mas está longe de ser o ideal. Então, justamente para permitir que o juiz chegue mais próximo da verdade, é que se dá a ele poderes instrutórios, inclusive com a possibilidade de determinar de ofício a produção de provas. Gostando ou não dessa opção, a verdade é que o Código é expresso a respeito disso. Artigo 370 diz isso. O juiz pode determinar a produção de provas de ofício. Dentro desse tema, teoria geral das provas, um dos aspectos mais relevantes para a gente estudar diz respeito à distribuição do ônus da prova. Distribuição do ônus da prova. Quem tem que provar o quê? Quem tem o ônus de provar cada fato? Vejam, quanto à distribuição do ônus da prova, nós temos três regras possíveis que são aplicáveis em nosso processo civil. Primeiro, a gente tem a regra geral. O que é a regra geral? É a regra da distribuição estática do ônus da prova. O que é isso? É aquela regra que você já viu um monte de vezes. É aquela regra que diz assim: cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao réu
provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Já ouviu isso? Sem dúvida, várias vezes. Então, essa é a regra geral. Continua sendo essa a regra geral no nosso atual diploma. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Essa é a regra geral, que se aplica à imensa maioria dos casos. Só que pode acontecer da aplicação dessa regra geral num caso concreto gerar uma situação de injustiça. Como assim uma injustiça? A aplicação dessa regra geral pode, em determinados casos, fazer com que o ônus de provar recaia sobre alguém que não tem a menor condição de fazê-lo. Vejam, isso acontece pelo seguinte: quando a gente tem uma regra padrão, uma regra geral, ela se encaixa bem em 80%, 85%, 90% dos casos. Mas em determinados casos ela pode não se encaixar muito bem, fazendo justamente com que o ônus da prova recaia sobre alguém que não tem a menor condição de produzir aquela prova, ou muita dificuldade de fazê-lo. Por conta disso, e pensando nessas situações, o nosso código hoje estabelece a possibilidade do juiz fazer a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Isso está expressamente autorizado no artigo 373, parágrafo 1º do CPC. O juiz pode fazer a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. O que é isso? Esse nome é um pouco complexo, pomposo, dá a ideia de ser uma coisa mais complicada, quando na verdade não tem nada de complicado. Fazer a distribuição dinâmica significa simplesmente o seguinte: que o juiz afasta a regra geral, aquela regra padrão que eu acabei de enumerar, a chamada distribuição estática, o juiz afasta a regra padrão e cria uma regra sob medida para aquele caso concreto, levando em conta as peculiaridades do caso e levando em conta as particularidades das partes, as peculiaridades das partes. Ou seja, fazer a distribuição dinâmica significa afastar a regra geral e criar uma regra sob medida para aquele caso concreto, levando em conta as suas particularidades. Seria, vamos dizer assim, uma distribuição artesanal do ônus da prova. O juiz faz uma distribuição sob medida para aquele caso, levando em conta quem terá mais facilidade de produzir a prova de cada fato, ou quem terá mais facilidade de provar o fato contrário. Então vejam, o juiz vai dizer, por força dessa distribuição dinâmica do ônus da prova: autor, cabe a você provar isso e isso. Réu, cabe a você provar aquilo e aquilo. É isso que o juiz faz. Em que momento? E dentro de quais condições? Então isso tem que ser feito por decisão fundamentada. Nós sabemos que o nosso atual código dá uma importância muito grande à necessidade das decisões judiciais todas serem fundamentadas. E, aliás, isso não está só no nosso código. Bem acima disso é o que consta da Constituição Federal, artigo 93, inciso 9. Toda decisão judicial será fundamentada. Inclusive a Constituição, que atualmente não estabelece pena, nesse caso estabeleceu. Toda decisão judicial será fundamentada, vírgula, sob pena de nulidade. Então, vejam, essa decisão que faz a distribuição dinâmica do ônus da prova tem que justificar essa atitude do juiz, tem que ser, portanto, fundamentada, tem que ser precedida de contraditório. A gente sabe também a atenção que se dá ao contraditório no nosso atual código. É claro que isso também é uma garantia constitucional, o que já basta para que tenha que ser respeitado, mas a verdade é que o nosso código insiste bastante também, reiterando a garantia do contraditório. O nosso código, nas normas fundamentais, fala várias vezes em contraditório. Na parte final do artigo 7º, o artigo 9º é inteiro dedicado ao contraditório, o artigo 10º é inteiro dedicado ao contraditório. Então, essa decisão tem que ser fundamentada, deve ser precedida de contraditório e deve ser proferida em momento
em que as partes ainda terão oportunidade de se desincumbirem do ônus da prova. Ou seja, não adianta na hora de proferir a sentença o juiz fazer a distribuição dinâmica, porque aí as partes não terão mais oportunidade de se desincumbirem do ônus atribuído. Então, o juiz deve fazer a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova na decisão de saneamento. Por que na decisão de saneamento? Porque a decisão de saneamento ela antecede a instrução probatória, a fase instrutória. A decisão de saneamento, aliás, marca o final da fase ordinatória do processo. O que vem depois da fase ordinatória do processo? Fase instrutória, fase de produção de provas. Então, essa distribuição deve ser feita no saneamento pelo juiz, porque aí, em seguida, quando as partes entrarem na fase instrutória, cada uma delas já saberá qual é o seu papel. Cada uma delas já saberá o que se espera dela, o que ela terá que provar, o que caberá à parte contrária provar. Então lembre, o momento para se fazer a distribuição dinâmica é na decisão de saneamento pelo juiz. Agora nós vimos então que nós temos a chamada distribuição estática do ônus da prova, que é a regra padrão. Nós vimos que o juiz pode fazer a distribuição dinâmica do ônus da prova. E também é importante dizer que existe ainda uma terceira possibilidade. Que possibilidade? A distribuição do ônus da prova pode ser feita por convenção entre as partes. As partes podem convencionar como será distribuído o ônus da prova. Para que isso seja possível, isso não pode provocar ou não pode recair sob direito indisponível da parte. Então, vejam, quando o nosso código, no 373, parágrafo 3º, 373, parágrafo 3º, ele diz que a distribuição do ônus da prova pode ser feita por convenção entre as partes, ele estabelece também que isso não pode ocorrer caso recaia sob direito indisponível da parte, ou se isso tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do seu direito. Então, nessas hipóteses, as partes não podem estabelecer essa convenção. Mas, caso contrário, a distribuição do ônus da prova pode ser fruto de uma convenção das partes. Aliás, isso não é propriamente uma novidade do nosso atual código. O código anterior, o código de 73, o código revogado, portanto, ele já autorizava a distribuição do ônus da prova por convenção entre as partes. Mas agora, então, o nosso código reitera essa possibilidade e o faz, inclusive, até de forma mais clara do que já fazia o diploma revogado. Agora, vejam, é natural que quando as partes estão brigando, no calor do litígio, é difícil elas combinarem o que quer que seja, estabelecerem qualquer tipo de convenção. Afinal, estão ali no calor do litígio, da disputa. É por isso que o nosso código estabelece, no artigo 373, parágrafo 4º, a possibilidade dessa distribuição do ônus da prova por convenção entre as partes ser feita no curso do processo ou até antes do processo. Então, a distribuição do ônus da prova pode ser estabelecido por convenção entre as partes realizada antes mesmo do processo. Como? Por exemplo, numa cláusula contratual. As partes podem elaborar ali um contrato, e quando as partes estão elaborando um contrato, supostamente, elas estão se entendendo numa relação de entendimento, porque afinal estão fazendo o contrato. Então, nesse contrato, as partes já podem inserir uma cláusula dizendo, olha, caso haja litígio no cumprimento do presente contrato, ficará estabelecido que o contratante deverá provar tal coisa e o contratado deverá provar tal coisa. Isso pode ser objeto de uma cláusula contratual. Então lembre, esse acordo entre as partes para distribuir o ônus probatório pode ocorrer antes ou durante o processo. Essa possibilidade vai dentro de uma ideia que o código nos traz de dar mais poderes às partes dentro do processo. Não há dúvida que o nosso atual CPC coloca as partes numa posição de maior protagonismo
em relação ao que elas tinham quando da vigência do Código antigo. Basta a gente lembrar do artigo 190 do Código, que autoriza o chamado negócio jurídico processual. As partes hoje têm muito mais poderes. Além da cláusula geral, que é o artigo 190, nós temos ao longo do Código diversas previsões dando poderes às partes de definirem procedimentos, regras, fazerem escolhas. Por exemplo, hoje, por expressa previsão legal, as partes podem escolher de comum acordo o perito judicial. Pode? Lógico que pode. Na nossa próxima aula, a gente vai conversar sobre as provas em espécie, no próximo vídeo, e aí eu vou entrar nesse tema. Mas então as partes são colocadas numa posição de maior protagonismo. Dentre esse protagonismo que elas podem assumir, claro, não absoluto, mas dentro desse maior protagonismo, elas podem convencionar a distribuição do ônus da prova, só fazendo a ressalva que eu acabei de fazer. Isso não é propriamente uma novidade do atual CPC, isso já existia antes. Bom, então nós temos, resumindo, quanto à distribuição do ônus da prova, 3 caminhos possíveis. Distribuição estática, que é a padrão e a que vai aparecer na maior parte dos feitos. Nós temos a possibilidade do juiz fazer a chamada distribuição dinâmica e ainda existe a possibilidade das partes de comum acordo fazerem essa distribuição. Agora, dentro desse tema teoria geral da prova, eu queria falar um pouquinho sobre o momento em que a prova é produzida e aí entrar no tema da possibilidade de se antecipar essa produção. Vejam, qual é o momento, como regra, para se produzir provas? Fase instrutória do processo. O processo de conhecimento, ele tem 4 fases. Fase postulatória, onde é apresentada a petição inicial, realiza-se a audiência inicial de conciliação ou mediação e o réu oferece a sua contestação. Depois nós temos a fase ordinatória, que é uma fase de organização do processo. O juiz avalia o que ocorreu até então e, com base nessa avaliação, nessa análise, o juiz decide o que deve ser feito em seguida. Então, na fase ordinatória, o juiz vai avaliar se é caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, se é caso de extinção do processo com julgamento do mérito, se cabe o julgamento antecipado dos pedidos do autor, se cabe pelo menos o julgamento antecipado parcial do mérito, ou se não cabe nada disso, o juiz profere a decisão de saneamento. Então essa é a fase ordinatória, a fase de organização do processo. Na decisão de saneamento, o juiz fixa os pontos controvertidos, defere as provas a serem produzidas e aí a gente inicia a fase instrutória do processo. Terceira fase, fase instrutória do processo, onde são produzidas de modo geral as diversas provas que irão formar o convencimento do juiz. E depois da fase instrutória, a gente chega na fase final do processo de conhecimento, que é a fase decisória, onde as partes apresentam as suas razões finais e o juiz profere a sentença. Mas vamos nos concentrar então na terceira fase, fase instrutória. É a fase de produção das provas. A exceção da prova documental. Como eu disse, no próximo vídeo a gente vai conversar sobre provas em espécie. E quando a gente falar sobre provas em espécie, a gente vai ver que a prova documental ela tem uma característica que a diferencia das outras quanto ao momento da sua produção. Enquanto as provas, de maneira geral, são produzidas na fase instrutória, a prova documental ela é produzida na fase postulatória do processo. Por quê? Porque os documentos que o autor tiver para apresentar, ele deve trazer com a sua petição inicial, e os documentos que o réu tiver para apresentar, ele deve trazer com a sua contestação. Não é isso? Então, a prova documental, como regra, é produzida na fase postulatória do processo. A rigor, não se pode, salvo algumas exceções, guardar documentos para se ir apresentando ao longo do processo. O autor ele não pode guardar documentos para ir apresentando aos poucos. O que ele tiver para apresentar, ele já deve trazer com a sua petição inicial. E o mesmo vale para o réu em relação à sua contestação. A rigor,
E eu estou dizendo a rigor, às vezes os juízes não são tão rigorosos com essa regra. Mas a rigor, as partes só podem juntar documentos em momento posterior. O que é em momento posterior? Para o autor, depois da inicial. Para o réu, depois da contestação. As partes, em princípio, só podem juntar documentos posteriormente se forem, primeiro, documentos novos, documentos para contrapor aqueles produzidos pela parte contrária ou documentos para provar fatos supervenientes. Nessas três hipóteses, o nosso código autoriza a juntada posterior de documento. Documento novo, para contrapor ao produzido pela outra parte, ou para provar fato superveniente. Fora isso, em princípio, não se admite juntada posterior de documentos. Por isso, repito, a prova documental é feita na fase postulatória do processo. Mas as demais provas são produzidas, em princípio, na fase instrutória do processo. Isso vale para o depoimento pessoal, para a prova testemunhal e vale também para a prova pericial. Mas é importante dizer que pode ser possível e até necessário, em determinados casos, se antecipar o momento de produção da prova. Podem ocorrer algumas situações que justifiquem que se antecipe o momento para se produzir uma prova. Ora, se o feito já se iniciou e eu quero antecipar uma prova e a justificativa para isso, basta eu peticionar nos autos e pedir que o juiz defira a antecipação dessa prova. Por exemplo, eu vou querer ouvir uma testemunha. Lá seria para ser feito lá na audiência de instrução e julgamento. Mas como essa testemunha está muito doente, eu quero ouvi-la agora. Se o feito já está em curso, eu peticiono, dou essa justificativa e peço que o juiz defira a antecipação da colheita dessa prova. Agora, existe também a possibilidade de eu ajuizar uma ação especificamente para produzir antecipadamente uma prova. Então, se o feito ainda não está em curso, eu vou ajuizar uma ação e para aquela demanda que eu vou ajuizar, determinada prova é de extrema importância. Só que há justificativa para se antecipar a produção dessa prova. O que eu posso fazer? Eu posso ajuizar uma ação especificamente com esse propósito, que é a ação de produção antecipada de prova. Aqui é importante a gente tomar o seguinte cuidado. No Código Revogado, no Código de 73, então, quando ele relacionava as cautelares nominadas, dentre as cautelares nominadas aparecia lá, ação cautelar de produção antecipada de provas. Vejam, o nosso atual código não traz mais medidas ou ações cautelares nominadas. O nosso código hoje, ele optou, dentro do sistema de cautelares, pelo sistema atípico. Não existem cautelares expressamente tipificadas, ou seja, previstas e disciplinadas com seu procedimento, com seus requisitos. Hoje se estabelece que o juiz vai deferir a tutela cautelar adequada ao caso concreto. Isso significa o seguinte: se lá na disciplina das cautelares a gente for procurar a ação cautelar de produção antecipada de provas, a gente não vai encontrá-la. A gente não vai encontrá-la porque ela não existe mais ali. Mas isso não significa que não exista mais a ação de produção antecipada de provas. Ela continua existindo sim. Ela só não está regulada lá com as cautelares. Mas ela continua existindo nos artigos 381 a 383 do CPC. E mais, não só continua existindo a ação de produção antecipada de provas, como ela inclusive ela foi ampliada, o seu escopo e o seu alcance foram ampliados no atual código. O seu alcance foi ampliado no atual código, por quê? Porque no Código de 73, a produção antecipada de provas tinha essa função exclusivamente cautelar. Ou seja, ia se produzir uma prova antecipadamente porque havia risco no seu perecimento. Hoje, no nosso atual código, eu estou pegando aqui o código para acompanhar com você, no nosso atual código, a produção antecipada de prova ela não só foi mantida, como seu alcance foi ampliado, porque hoje ela cabe em situações que não tem nada a ver com cautelar. Hoje, a produção antecipada de provas tem cabimento em situações que não tem nada a ver com cautelar, nada a ver com o risco de perecimento.
do objeto da prova. Ah, mas ela continua tendo essa função cautelar? Sim, ela também tem essa conotação cautelar. Produzir a prova antes que ocorra o perecimento do seu objeto. Então ela também tem essa função cautelar, mas não só essa função cautelar. Eu quero que você me acompanhe dando uma olhada no artigo 381 do CPC, e aí eu vou rapidamente fazer aqui uma leitura de parte dele e depois explicar o que eu quero dizer. Dê uma olhada no artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que 1. Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Aqui, nesse caso, a produção antecipada de prova tem a função cautelar, que ela já tinha quando da vigência do Código Antigo. Mas o artigo 381 traz duas outras circunstâncias que justificam o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas, que não tem nada a ver com cautelar. Inciso 2º do 381. Cabe a produção antecipada de prova quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflitos. Veja, isso não tem nada a ver com cautelar, nada a ver com risco de perecimento. E veja o inciso 3º. Cabe a produção antecipada de prova quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Então, repito, pelo artigo 381, inciso 1º, de fato, ali naquela hipótese se tem a produção antecipada de prova com essa conotação cautelar. Mas as hipóteses dos incisos 2 e 3 não têm nada a ver com cautelar, são novidades do nosso atual Código. Eu posso, por exemplo, antecipar o momento de produção de uma prova quando essa prova for apta para viabilizar um acordo, por exemplo. Vejam, não há risco de perecimento, mas a prova é antecipada por outro motivo. Qual? A possibilidade dela ajudar na autocomposição. Eu vou te dar um exemplo bem simples aqui, vamos lá. Imagina que há um vazamento no banheiro do meu apartamento. Eu chego no vizinho de cima e falo, olha, o seu banheiro está vazando no meu. Ele diz, olha, meu querido vizinho, não é o meu banheiro que está vazando. Se fosse, eu iria consertá-lo já. Mas esse vazamento que você está narrando, ele vem do encanamento do prédio. É um problema do condomínio, não é um problema do meu banheiro. Ele diz, olha, se fosse problema meu, eu resolvia já, mas não é. Você tem que falar com o síndico. É o cano do condomínio que está vazando. Eu vou lá com o síndico e narro o mesmo problema e digo, síndico, o encanamento do prédio está vazando, está aparecendo ali uma mancha no meu banheiro, isso aí precisa ser arrumado e o problema é do encanamento do prédio. E o síndico me dá uma resposta semelhante ao vizinho. Olha, se fosse um problema do encanamento do prédio, a gente ia resolver isso agora. Mas o que está vazando não é o cano do prédio, é o cano do seu vizinho de cima. Vejam, então eu tenho dois supostos responsáveis, um empurrando para o outro. Numa situação como essa, produzir antecipadamente uma prova pericial para identificar a origem do vazamento pode ser muito útil para viabilizar um acordo. Por quê? O que eu posso fazer? Vamos lá. Eu posso ajuizar uma ação de produção antecipada de prova para que se realize uma prova pericial para se identificar a origem do vazamento. Aí é feita a perícia. Vejam, nessa ação de produção antecipada de prova, eu vou requerer tanto a citação do meu vizinho de cima quanto a citação do condomínio para que eles possam participar dessa prova pericial. E por isso o laudo ter ampla validade em face deles. Então eu requeiro a citação tanto do vizinho quanto do condomínio, para que eles participem da colheita dessa prova pericial, podendo nomear assistente técnico, podendo formular quesitos, para que essa prova tenha ampla validade contra eles, e aí vai se realizar a prova pericial. E a prova pericial vai chegar a um resultado. Por exemplo, o laudo pericial disse que o vazamento é do banheiro de cima. Ora, esse laudo ele pode ser muito útil para viabilizar o acordo. Por quê? Eu vou pegar esse laudo, vou chegar no meu vizinho de cima e falar, olha vizinho, lembra que você disse que se a responsabilidade fosse sua,
você resolvia imediatamente? Pois é, a responsabilidade é sua, está aqui no laudo, inclusive você acompanhou a realização da prova, então é você que tem que arrumar. Vamos arrumar amigavelmente ou eu vou ter que ajuizar uma demanda de obrigação de fazer com pedido indenizatório? Aí o meu vizinho de cima vai ficar na seguinte situação. Ele sabe que se ele não resolver o problema por bem, eu vou ajuizar uma ação contra ele, eu vou partir de uma prova importante, que é um laudo estabelecendo a responsabilidade dele, e que, portanto, eu muito provavelmente vou ganhar essa ação. E vai ficar mais caro para ele. Ele vai arcar com as custas do processo, com os ônus sucumbenciais, com os honorários advocatícios. Eu, inclusive, se eu tiver que ajuizar a ação, eu vou pedir dano moral também. Então, o meu vizinho, ele se coloca na seguinte situação. Fala, olha, é melhor eu arrumar por bem, amigavelmente, do que me sujeitar a uma demanda judicial que provavelmente vai me trazer mais prejuízo. Vejam, esse laudo pericial que a gente fez não foi feito porque havia urgência, havia risco de perecimento da prova. Foi feito porque eu sabia que esse laudo ia facilitar a obtenção de um acordo ao estabelecer a responsabilidade pelo vazamento. E aí cabe, nesse caso, a ação de produção antecipada de prova? Cabe, por expressa previsão do artigo 381, inciso 3º. Tá certo? Então vejam, a ação de produção antecipada de prova continua existindo e tem um alcance mais amplo, porque ela não tem mais apenas, ela continua tendo, mas não tem mais apenas conotação cautelar. Ela pode ser realizada em outras situações que não tem nada a ver com o risco de perecimento da prova. Feitas essas considerações sobre a teoria geral das provas, claro, sobre parte desse tema, aquilo que eu entendi mais importante abordar, eu quero conversar um pouco com você agora a respeito da audiência de instrução e julgamento, que se realiza na fase instrutória do processo. Por que eu quero falar da audiência de instrução e julgamento? Qual é a relação dela com a teoria geral da prova, com a produção de provas? Tem muito a ver. É na audiência de instrução e julgamento que, em princípio, se produz a prova oral. Então, esse é o principal objetivo da audiência de instrução e julgamento: produção da prova oral. Então, quando o juiz, lá na decisão de saneamento, ele fixa os pontos controvertidos e defere a produção de provas, se ele deferir a produção de provas orais, ele vai, em princípio, já designar a audiência de instrução e julgamento, porque é, em princípio, na audiência de instrução e julgamento que se produz a prova oral. Que prova oral? Oitiva de perito e assistentes técnicos, oitiva de testemunhas, colheita do depoimento pessoal das partes. Então, o que justifica a designação da audiência de instrução e julgamento é o deferimento de provas orais. Mas é importante chamar atenção para o seguinte, atenção, vamos lá. O que justifica a designação da audiência de instrução e julgamento é o deferimento de provas orais. Mas, caso a audiência de instrução e julgamento se realize, ela não se presta apenas à produção de prova oral. Então vamos lá, vamos falar devagar para entender bem. O que justifica a designação é o deferimento da prova oral. Mas se ela for realizada, ela não se presta apenas à produção da prova oral. Ela é um ato complexo. Uma série de atividades são ou devem ser realizadas na audiência de instrução e julgamento, além da produção da prova oral, que é o que justifica a sua designação. Como assim? O que se faz na audiência de instrução e julgamento? Primeiro, tenta-se novamente a conciliação das partes. No início da audiência de instrução e julgamento, o juiz vai tentar a conciliação entre as partes. Ah, mas isso não foi tentado lá na audiência inicial de conciliação ou mediação? Provavelmente sim, mas e daí? Toda vez que o juiz se encontra com as partes, ele tenta uma autocomposição. É dever do juiz fazer isso, já que a autocomposição, ou seja, o resultado encontrado de comum acordo entre as partes, é considerada a forma mais efetiva de pacificação social. Por quê?
Porque quando o resultado é construído de comum acordo pelas partes e não imposto por um terceiro, supõe-se que ambas as partes ficaram, no mínimo, razoavelmente satisfeitas com o resultado, porque afinal foram elas que escolheram esse resultado. Então, nessa audiência de instrução e julgamento, em primeiro lugar, o juiz vai tentar a composição das partes. Não sendo possível o acordo entre as partes, passa-se em seguida à produção da prova oral. Então, não obtido acordo, passa-se em seguida à produção da prova oral, e já já eu quero falar um pouquinho da ordem da produção da prova oral. Depois da produção da prova oral, o ideal é que a audiência prossiga. O ideal é que a audiência prossiga. Eu estou dizendo o ideal porque muitas vezes na prática não é o que acontece. Mas se o juiz der seguimento à audiência, ele estará contribuindo muito com a concentração dos atos processuais e por isso contribuindo por consequência com a celeridade do processo. Então, o ideal é que depois da colheita da prova oral, o juiz abra os debates orais para que as partes apresentem as suas razões finais de forma oral na própria audiência. E o ideal é que depois da apresentação das razões finais oralmente, que o juiz profira a sentença na própria audiência de instrução e julgamento. Se o juiz fizer tudo isso, quando for possível, lógico, se o juiz fizer tudo isso na audiência de instrução e julgamento, veja como a concentração de atos é muito clara. As partes entraram, para essa audiência quando o processo estava na fase instrutória. Tentou-se o acordo, produziu-se prova oral e aí já se passou dentro da própria audiência para a fase decisória. As partes apresentam as suas razões finais e ao final o juiz profere a sentença na própria audiência e aí as partes inclusive já são intimadas dessa sentença na própria audiência. Veja como se ganhou tempo. É o que normalmente acontece? Na maior parte das vezes não. Na maior parte das vezes, ou pela complexidade da causa, o que é uma justificativa muito justa, ou então porque o juiz tem uma quantidade muito grande de audiências e aquela tarde ele terá outras depois daquela, muitas vezes o juiz encerra essa audiência depois da colheita da prova oral. É o que acontece então com frequência, ou pela grande quantidade de audiências que o juiz vai ter que fazer naquela tarde, ou porque o caso é complexo e justifica-se realmente que a coisa prossiga um pouco mais. Então, por um motivo ou por outro, com grande frequência, depois da colheita da prova oral, o juiz abre prazo para as partes apresentarem por escrito as suas razões finais e depois disso os autos vão à conclusão e o juiz profere a sentença. É o que normalmente acontece. Mas, repito, o ideal é que os próprios debates orais ocorressem na audiência e que também o sentenciamento do feito fosse realizado na própria audiência, porque aí as partes já inclusive sairiam intimadas da sentença. Agora, vejam, falando então da ordem da produção da prova oral, eu disse então que um objetivo importante da audiência de instrução e julgamento é a produção da prova oral, que é justamente pela necessidade de produzi-la que se designa a audiência de instrução e julgamento. Qual é a ordem da produção da prova oral na audiência? Preferencialmente, e o artigo 361 do Código fala preferencialmente, porque o juiz pode alterar essa ordem, porque isso pode ser objeto de convenção entre as partes alterando a ordem, mas em princípio, a ordem de produção da prova oral é, primeiro, ouve-se perito e assistentes técnicos. Então, primeira medida, ouve-se perito e assistentes técnicos. Depois, é colhido o depoimento pessoal das partes. Então, colhe-se o depoimento pessoal. Primeiro, o autor, depois, o réu. E, finalmente, colhe-se a prova testemunhal. Primeiro, as testemunhas arroladas pelo autor e depois as testemunhas arroladas pelo réu. Essa é, preferencialmente, a ordem a ser seguida. Claro, considerando que todas essas provas foram requeridas e deferidas. Então, se essas três modalidades de prova oral forem requeridas e deferidas, ou até determinadas de ofício pelo juiz, a ordem da sua produção será essa.
oitiva de perito e assistentes, depois depoimento pessoal, depois prova testemunhal, certo? Último ponto que eu queria abordar a respeito da audiência de instrução e julgamento, lembrando o que eu já disse, a gente vai ter um próximo vídeo, aí sim, para tratar das provas em espécie, aí a gente vai falar mais sobre produção da prova testemunhal, sobre depoimento pessoal, sobre prova documental, sobre prova pericial. Nessa aula a gente está passando algumas informações gerais relacionadas à teoria geral da prova e à audiência de instrução e julgamento. Mas o que eu queria dizer, caminhando para o final da nossa conversa, a respeito da audiência de instrução e julgamento, é que o legislador estabeleceu expressamente no nosso Código que essa audiência de instrução e julgamento pode ser gravada e filmada. Isso pode ser feito pelo próprio cartório, pelo próprio juízo, como uma forma oficial de documentação daquilo que ocorre na audiência, mas as próprias partes também podem fazer essa filmagem e gravação. Então, vejam, você como advogado, você está indo para uma audiência de instrução e julgamento, que você já sabe que vai ser complicada, é um caso delicado. Você quer ter uma prova fiel de tudo o que ocorrer nessa audiência de instrução e julgamento. O que você pode fazer? Gravar e filmar. Posso? Posso. E depende de autorização do juiz? Não. A gravação da audiência de instrução e julgamento é autorizada pela lei, é autorizada pelo nosso código, independentemente de autorização judicial. É lógico que é conveniente informar ao juiz, olha, juiz, estou filmando a audiência, juiz, vou gravar a audiência. Mas a gente não precisa, como advogado, pedir autorização para isso, só comunicar. Por quê? Porque é o próprio Código de Processo Civil que autoriza. Isso que eu estou dizendo aparece no artigo 367, parágrafo 6º do CPC. Olha lá. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Então lembre disso, isso não significa que você, advogado, você, estagiário, daqui a pouco advogado, não significa que a gente vai para toda audiência e tem que filmar todas. Mas numa audiência que você já sabe que é mais delicada, você pode se valer dessa possibilidade para ter uma prova fiel de tudo aquilo que ocorreu na audiência exatamente como ocorreu. Então a própria parte pode filmar e gravar a audiência independentemente de autorização judicial. Lembre, artigo 367, parágrafo 6º do CPC. Tá bom? Com isso a gente termina por hoje essa nossa conversa. Eu procurei abordar então aspectos gerais que me pareceram importantes da teoria geral das provas. Fiz algumas observações a respeito da audiência de instrução e julgamento, mas já adianto que a minha ideia é que a gente faça um próximo vídeo para tratar das chamadas provas em espécie, onde a gente vai conversar mais detalhadamente sobre cada uma das modalidades de prova, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, e eu espero reencontrá-la em breve. Um abraço e até a próxima.